Olá pessoal, neste vídeo vamos falar sobre ponteiros. Então, vamos lá. Então aqui já está configurado o Keio, já criou o projeto, já criou o arquivo C. Aqui já incluí os SFS do microcontrolador, esse header das funções de entrada e saída, esse header de string. Criei um define para determinar, para configurar a serial. Aqui acho uma novidade para quem está aprendendo C. Você pode, num define, você colocar uma sequência de instruções. Basta colocar essa barra invertida aqui atrás. Ó. E aí você pode colocar uma sequência de instruções, de comandos. E aí você chama o define, aqui embaixo, a serial. Ele vai executar essa sequência de instruções aqui. Isso é legal para você simplificar o código. O main já está aqui, né? Configurado. Inicializa serial. O I1 para parar o programa, o código. O executável já está instalado. Então, se eu rodar esse programa aqui, vou dar uma compilada no programa. Compilei. Tem uma tecla de atalho para compilação, é o F7, você pode pressionar, ele compila. Então, vou rodar aqui o código, VM, não tem nada. Como é que eu faço para ficar com essa tela preta aqui? Eu venho em config, e eu, por exemplo, nesse caso aqui, ó, normal, ó. Então, com config, eu capturo a serial, porque eu quero ver as informações, os dados de saída para o serial, e Clean Start Screen, ou seja, eu vou apagar a tela no início, né? Vou limpar a tela no início, então a tela fica preta. Então todo o texto que eu escrevi aqui vai aparecer em branco, a não ser que eu configure uma cor diferente. O que eu vou fazer, né? Para ficar legal. Então vamos lá. Então ponteiros. Então o que é um ponteiro? Um ponteiro é uma variável que contém um endereço de outra variável. Então é simples assim. Então vamos definir uma variável aqui, eu declarar um inteiro A igual a 2. Cadê a variável? E vou declarar um ponteiro, ou seja, uma variável que vai conter o endereço da variável A. Não esqueçam que quando você declara ou define a variável, ela vai ocupar um endereço de memória. Então, logo, eu posso usar um ponteiro para apontar essa variável, ou seja, conter o endereço de memória dessa variável. Então, vamos declarar um ponteiro aqui. Se a variável é inteiro, eu vou ter que declarar um ponteiro para inteiro. Então, int, estrela P, ou asterisco como queira P. Esse é um ponteiro. E esse ponteiro, ele vai apontar o A. Como é que eu faço para extrair do A o endereço dele? Eu boto esse operador de referência. Logo, eu tenho uma variável A na memória. Eu tenho um ponteiro P que aponta a variável A, ou seja, ele contém o endereço da variável A. Então, se eu simplesmente chegar aqui embaixo, inicializar serial, imprimir o A, vou usar o printf para imprimir o A aqui. Printf, vou imprimir um inteiro, %d, barra n para pular a linha, vou imprimir o A. Aí vou ter o 2 lá, vou compilar. F7, tudo VM. O 2 está aqui. Agora, se eu quiser imprimir o A usando o ponteiro, então eu vou fazer a mesma coisa. Aí vou usar um operador de desreferência, que é estrela P. Ou seja, estrela P significa o quê? Ele vai retornar o conteúdo da variável apontada por P. Só que P aponta A, então P vai retornar o valor de A.
Então vamos lá. Se eu compilar esse programa, rodar 2, obviamente, né? Porque eu estou imprimindo A e estou imprimindo A em função do P. Agora, eu posso também, já que eu posso acessar através de P para ler o valor do A, eu também posso modificar o valor de A usando o ponteiro. Então, se eu pegar aqui, ó, estrela P, vai ser igual, sei lá, vamos botar aqui 456 e mandar imprimir. Pronto. Observe que eu estou usando o mesmo comando aqui, ó. Imprimir o conteúdo da variável que P aponta, imprimir o conteúdo da variável que P aponta. Só que aqui, ó, no meio, eu modifiquei a variável que P aponta. Então, o que é que vai acontecer? Vamos rodar isso aqui. Pronto. Imprimiu 2, que é o valor do A. Imprimiu 2, que é o valor apontado por P. Modifiquei o valor apontado por P para 456. Pronto. Tá aí. Esse é o funcionamento básico de um ponteiro. Mas não é só isso que o ponteiro faz. Vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos declarar um array. Então vamos definir esse array, um array char, chamado de V. Esse array tem 3 elementos. Vamos botar os elementos aqui. 83, 77 e 80. Aí eu vou declarar um outro ponteiro. Já que eu quero apontar esse array aqui, eu vou um ponteiro char, chamar de ponteiro Q. Ele vai apontar o array V. Por que eu não coloquei o operador de referência? Porque o V já é o ponteiro do array. Então V já é o ponteiro do array. Então aqui eu preciso colocar porque A não é ponteiro. Ou seja, o operador de referência A é um ponteiro. Então quando eu extraio o endereço de A através do operador, eu tenho um ponteiro. Por isso eu posso igualar esse resultado a P. No caso de Q, que é ponteiro, eu não preciso pegar o endereço de V, porque V já é o ponteiro. Pronto. Então, usando novamente o printf, eu vou aproveitar, isso aqui já está pronto. Vou aproveitar aqui. Vou comentar. Deixa eu dar um espaço aqui. Vou comentar essas duas linhas para não atrapalhar a impressão. E vou imprimir o valor apontado por P. Por quê? Bom, isso aqui é um char. Ok? Então, no C do Keio, quando você vai imprimir um inteiro char, aqui não pode ser %D, tem que ser %BD. Porque o inteiro char no Keio é um byte. Então tem esse B aí. Em outros 6 não tem problema, você pode deixar o D puro. Então, imprimir. Se eu rodar esse código aqui, vamos ver exatamente o 83, que é o primeiro elemento. Aqui é uma vírgula. É o primeiro elemento do array. Então vamos imprimir aqui, vai aparecer. Pronto, 83. Ok? Bom, agora eu quero imprimir os outros elementos. Como esses elementos estão em endereços subsequentes na memória, basta incrementar o ponteiro. Ele vai apontar o próximo elemento. Então, Q++, incrementei o ponteiro. E vou imprimir o próximo elemento. E vou imprimir o próximo elemento.
Então vamos imprimir os 3 elementos do vetor, ou do array, que algumas literaturas chamam array de vetor e vice-versa. Então vamos compilar o programa. O que é que nós vamos ver aí? Vamos ver aqui. Exatamente, 83, 77 e 80. Foi imprimindo usando o ponteiro, só que eu estou incrementando o ponteiro, ele vai imprimir sempre o próximo elemento. Ok? Bom, eu posso imprimir, o que o ponteiro aponta como um inteiro, mas também eu posso imprimir ele como um caractere. Basta eu vir aqui e substituir o %BD por C. Agora o printf vai interpretar o valor que ele retorna do ponteiro como um caractere. O que é que nós vamos ver aqui agora? SMP. Por quê? Porque 83 é o código ASCII do S, 77 é o código ASCII do M e 80 é o código ASCII do P. Tá? Dando segmento, vamos criar um outro array. Char. Chamar de MSG, mensagem. Então, vamos criar um array char novamente. Essas chaves são opcionais, mas vamos colocar. Lois 73 malditos. Quem souber que referência é essa, coloque nos comentários. E vai ganhar um presente, andar de bicicleta, de camiseta e short lá nos 73 malditos. Então vamos lá. Então vamos criar um outro ponteiro aqui. Char. T, cria um ponteiro. Esse ponteiro vai apontar o array MSG. Não precisa do operador de referência porque o MSG já é um ponteiro. Okay. Pronto. Aí o que eu posso fazer agora? Vou comentar isso aqui. Nós não vamos usar isso aqui por enquanto. Vou comentar. Jogar para baixo. Bom, inicialmente eu posso usar o printf para imprimir esse conteúdo desse array. Então, se eu botar %s, o printf vai esperar agora o ponteiro do array. Então, basta botar t. Não preciso colocar asterisco t. Porque asterisco T, ele devolve conteúdo apontado pelo ponteiro. Nesse caso aqui, ele devolveria o L, só o L. Só que eu quero passar para o printf o ponteiro da primeiro caractere apenas. O endereço T é um endereço, contém um endereço da letra L na memória. Então, quando eu boto %s, é isso que o printf espera. Então vamos lá. Se eu rodar esse código aqui, eu vou obter Lois 73 malditos. Bom, se eu fizer diferente, se eu fizer assim, se eu quiser imprimir apenas o L, aí sim, se eu botar %C, ele está esperando apenas um caractere. Ele vai esperar o caractere apontado pelo ponteiro. Então, eu boto o operador de 10 referências. Isso não é tão simples a gente assimilar de primeira. Traz uma certa confusão. Quando é que a gente precisa passar para a função o valor do ponteiro e quando é que eu preciso passar para a função que o ponteiro aponta? Então pensem sobre isso aí.
Então, nesse caso aqui, eu vou ter só o L. Eu imprimi o primeiro printf, está imprimindo Los 73 malditos, e o segundo printf está imprimindo apenas o L, porque exatamente, eu estou imprimindo apenas um caractere apontado por T. Em cima eu estou imprimindo a string apontada por T. Vamos lá. Tem um string, vou comentar isso aqui e deixar para baixo. Bom, existe uma função no C que me devolve o número de elementos dessa string. Então eu posso fazer assim, ó. Printf como é um número de elementos, é um inteiro. Eu boto string len, comprimento de quem, de MSG, desse array. Então, o que é que essa função vai fazer? Ela vai aqui, vai contar quantos elementos tem aqui, e imprimir. Então, vamos agora compilar. Então, nós temos aí 15 elementos, ou seja, 15 letras. Ok? Mas existe uma outra função, que vai determinar, que vai computar durante o processo de compilação quantos elementos tem nesse array. Printf %bd size, tamanho de MSG. Vou botar o barra N aqui para pular a linha, para que eles não fiquem na mesma linha. Vamos compilar. Então vou ter aqui, ó, 15, se você contar aqui vai ter 15 caracteres na string, e vão ter 16 elementos. Agora, qual a diferença? O string len, ele retorna quantos caracteres tem na string. E o sizeof, ele retorna quantos elementos tem em MSG. Aqui tem 15 elementos, mas tem um detalhe. Toda string é finalizada com nulo. Já tem um zero aqui escondido, que o sizeof detecta. Ok? Pronto. Agora eu vou fazer um código usando o ponteiro que vai fazer a computação de quantos elementos tem nessa string. Então seria uma aplicação de ponteiros. Okay? Então vamos lá. Nós já temos dois ponteiros char aqui, ó, que nós vamos utilizar esse ponteiro. Vamos comentar o sizeof, para não ficar muito comando, ficar mais simples. Então vamos lá. Então eu tenho Q e tenho T. Então vamos pegar o Q, ou seja, a ideia é o que? Computar quantos elementos tem nessa string, sem usar o string len, nem usar o sizeof. Vamos deixar o string len para a gente ter como referência. Então vamos dizer que Q aponta MSG. Beleza. E T também aponta MSG. Os dois apontam MSG. Vou criar uma variável. Já tem uma variável inteira aqui que é A. Vou utilizar também. Certo? Vou utilizar. Então vamos usar o while enquanto. Veja que P aponta a string. E já falei que a string ela finaliza com 0. O valor 0. Não está mostrando, mas ele está lá. Então vou enquanto que T aponta for diferente de 0. E aí que o T inicialmente ele aponta L. L é diferente de 0. Então ele vai ficar aqui dentro desse laço.
esse while. Enquanto ele estiver dentro do laço do while, ele vai incrementar o t. Ponteiro t. Então o t vai incrementando e ele vai apontando o próximo caractere. Apontando. Até que ele encontrar um caractere que é o 0. Quando ele encontrar o 0, quando o t apontar o 0, isso fica falso. Certo? Porque ele está enquanto o t for diferente de 0, mas quando ele for 0 é falso. Então ele sai do laço, vem cá para baixo. Agora eu tenho Q apontando o L e T apontando o 0. Vai ser igual a T menos Q. Por que é T menos Q ao invés de Q menos T? Não. Porque é T menos Q e não Q menos T. Porque, veja bem, T está incrementando. Ou seja, T é maior que Q. Logo, eu vou ter que subtrair do maior do menor. Então, agora, se eu imprimir o valor de A, eu vou obter exatamente o tamanho da string. Vamos ver? Pronto. 15, exatamente. Ou seja, se você abrir o código dessa função, lá dentro você vai encontrar uma coisa mais ou menos parecida com essa aqui. Bom, terminamos nossa aulinha sobre ponteiros. Então, até a próxima aula.